Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje o papo vai ser muito bom. Com uma pessoa que me inspira muito, me emociona, rende boas risadas. E não é qualquer episódio, não. É um episódio com uma mulher que eu admiro de verdade. Minha queridinha sogra, Alice Mar. Estou muito feliz com você aqui. Muito obrigada pelas suas palavras, me emocionou agora. Tua sogra louquinha, né? Fala mais que a boca. E ela saiu de Mauá. E hoje ela é cidadã americana, gerente de uma loja lá nos Estados Unidos. E hoje ela vai contar um pouco dessa trajetória que mostra que ela tem coragem, disciplina. Disciplina nem tanto. Autodidata, aprende sozinha. Vamos lá, vamos ouvir sua história. Conta pra gente, como que foi, como que era a sua vida? A minha vida em Mauá era boa. Eu vou te dizer que as clientes que eu tinha são as minhas melhores amigas. E Deus, né? Porque eu era separada, eu não tinha uma ajuda de ninguém, assim, criar os 3 filhos, mas foi muito bom, porque muitas risadas, momentos lindos que a gente teve em Mauá, morava com a minha mãe, ajudava em tudo também, era assim, unido. A gente era unido, porque eles me ajudavam com as crianças, né, que era 3. A Alice já tinha era avó, né, da Rafinha, que a minha filha foi mãe muito cedo. Como ela teve problemas em Ribeirão Preto, eu busquei ela e ela veio morar com a gente também. Então, a casa era pequena, mas coube todo mundo. Quantos anos que ela tinha? A Alicia ela foi mãe com 20. Aí, quando eu fui buscar ela em Ribeirão Preto, ela já tinha, ela tinha 21, que a Rafinha tinha 1 ano. E a Rafinha morou com a gente até quando eu tinha 3 aninhos. 3 anos ela veio morar aqui em Porto Alegre, que conheceu um namorado, e ela veio morar aqui. Essa época foi de muita tristeza, porque todo mundo acostumado com a Rafinha. Eu levava para a escola, buscava, então aí E é criança, né? Ela ficava comigo lá no salão, que eu trabalhava, abria às 7 horas da manhã e não tinha horário para fechar. Às vezes eram 11 horas, meia-noite. Foi muito bom. Nunca faltou nada pra gente. As crianças tinham aquele ritual, ó, sábado é pizza, domingo frango assado, ou baguete. Era muito bom. As crianças davam um pouco de trabalho assim, mas era gostoso. Fazia a gente dar risada. Os seus filhos tinham quantos anos? Ó, o Alif, na época, tinha 6 aninhos e o Rômulo, 9. 9 anos o Rômulo tinha. Ia fazer 10, é. E a Alice já era bem mais velha que eles, né? Ela é 8 anos mais velha que o Rômulo. Sei que ela era nova também. Mas ela não veio de imediato morar comigo. Ela ficou um tempo morando. Ela ia e voltava, ia e voltava. Até que ela viu mesmo que não dava mais certo. Porque você vai morar comigo, buscar, vai morar comigo. Eu sou assim, E aí guerreira. deu certo. Fazer alguma coisa para minha filha, eu vou, busco e não tem deixar ela passar necessidade, eu nunca deixei. Aí fui buscar ela e minha netinha e ficaram morando comigo. Por quanto tempo? Ela morou mais ou menos comigo 2 anos. Tanto que aí ela arrumou um namorado e resolveu mudar de Mauá. Mãe, eu vou morar em Porto Alegre. Eu falei, Alice, mas qualquer coisa que precisar, eu tô aqui. Mas foi triste, porque a gente já estava acostumado com ela, né? Ela em Ribeirão Preto eu ia ver como que tava lá, visitar. Porque eu mesmo longe dos meus filhos, eu tô perto, porque eu quero saber todo dia o que tá acontecendo. Um precisa de alguma coisa, eu tô ali ajudando. Até hoje, né? Até hoje. Sim. Não deixo ninguém ficar na mão. Assim, E você trabalhou no salão, trabalhou com salão por quanto tempo? 11 anos eu trabalhei no salão. Sempre em Mauá? Então você morou 11 anos em Mauá? 11 anos em Mauá. E em Ribeirão Preto, quase 18 anos eu morei lá em Ribeirão Preto. Logo que eu casei com o Sérgio, a gente mudou para o centro de São Paulo e de lá a gente foi morar em Ribeirão Preto. Mas você morou 18 anos lá? 18 anos. Não, peraí, deixa eu fazer as contas. Porque logo que eu me separei, ainda continuei morando em Ribeirão Preto. Ah, tá. Aí foi mais ou menos isso. Aí de lá você foi para... Aí as crianças cresceram, o resto em Mauá mesmo. Cresceram. O Alif era bem novinho quando eu fui morar em Mauá. Porque quando eu me separei, o Alif tinha 1 ano e meio. Quando eu separei.
E o Rômulo, acho que tinha 4 anos. Acho que 4, que ele é 3 anos mais velho que o Alif. É mais ou menos, isso aí. E você foi para Mauá, ele já tinha 9, então se for 5 anos em Ribeirão Preto, antes de ir É, pra eu acho que Mauá. ele já tinha 9. Ó, eu não me lembro mesmo, porque foi uma trajetória rápida, assim. Você separa, ainda você mora um tempo ali para conseguir trabalhar e continuar ali. Mas aí não deu certo, porque era muita conta para pagar, né? Essas coisas, condomínio de apartamento que é caríssimo. O prédio era maravilhoso lá, né? Então era bem. Aí eu trabalhava o dia inteiro, tinha que pagar babá para as crianças, pagava, né? Uma mulher para olhar eles. Então aí ficou. Meu salário já não dava para pagar essas contas, entendeu? Por isso eu tive que voltar para Mauá, né? Por causa da minha mãe. Porque aí você trabalhava, mas não precisava pagar aluguel, você pagava as contas da minha mãe, assim, eu pagava as contas de casa. Aí dava para levar, para poder sustentar as crianças, né? Era difícil, você não tem pensão, não tem nada. Tá. Sozinha? Aí dava. E você sonhava em ir para os Estados Unidos? Não, nem imaginava que eu ia para os Estados Unidos. Nunca nem. Uma vez eu tive uma proposta para trabalhar em Portugal. Eu queria ir para Portugal. Porque aí eu levava as crianças, dava para levar todo mundo, né? Mas não. E também a linguagem lá dava para Para dar um mim, jeito, né? inglês, eu nem imaginava aprender um dia a falar essa língua. Não. E como foi isso, você ir para os Estados Unidos? Aí meus filhos já estavam crescidos, né? O Romulo já tinha namorada, o Alf também já estava lá no pai dele, que ele foi jogar bola, o pai dele prometeu que ia colocar num clube. Aí ele arrumou namoradinha, a Alicia já estava também casada, morando com o pai da Cauane. E aí todo mundo já estava adulto, eu vou te dizer, porque o Alf veio para o Rio Grande do Sul, ele tinha 14 anos. Ele veio com o pai. Ele veio porque o pai dele falou que ia colocar ele num clube. Entendi. Aí ele falou, mãe, eu vou ficar com saudade, mas eu vou ter que ir. Aí chorava para me deixar, chorava. Falei, olha, eu vou te pagar uma viagem para você e para o Rômulo, vocês vão, fica e pensa bem se você quer morar lá com teu pai. Aí o Rômulo voltou, ele não, ele quis ficar. Mas foi muito triste. Foi um episódio que a minha mãe ficou doente, sabe? Todo mundo chorava todo dia. As minhas clientes perguntavam do loirinho, cadê o loirinho, o alemão? Não quis voltar. Aí meu irmão ligou para ele, ó, tô indo te buscar de ônibus, você vai vir comigo. Mas não quis voltar. Só vinha nas férias. Aí ele vinha, né? Cada 3 meses de férias nessa época, ele vinha. Aí vinha também no mês de dezembro, ficava até janeiro. Ele vinha, sabe? Mas não era a mesma coisa, né? Porque o Alves tem que ficar vigiando ele. É uma criança assim, peralta. E lá, não sei se... toda hora eu ligava, sabe? Ficava preocupada, né? Você ficava doente. Mas graças a Deus tudo deu certo. Todo mundo cresceu, ninguém passou necessidade, todo mundo. E aí você conheceu o Ray de que jeito? Olha, o Ray eu conheci que eu estava com eu tenho uma amiga, ela morava em Alphaville, mora agora, voltou a morar. E ela era minha cliente. Eu conheci ela numa festa, que uma amiga minha morava nos Jardins, e ela vinha fazer cabelo comigo. E ela mandou o chofer dela me buscar um dia. Olha, eu quero que você vá comigo, Alice. Você é minha companheira, minha amiga, minha cabeleireira. Vem, eu vou mandar o chofer. Falei, eu não vou lá, né? Longe, Alphaville. Falei, não tem importância. Aí, inclusive, ela me emprestou até um vestido, que eu não tinha roupa naquela época. Aí me emprestou até a sandália, ela me emprestou. Aí era uma festa? Era uma festa em Alphaville, só rico. Nem sabia como é. Vi elas pôr o guardanapo aqui. Aí ela me mandou buscar. E o Ray era amigo dessa minha amiga. Ele falou no FaceTime. E ele viu eu passar, viu eu com vestido. Nossa, quem é essa moça que falou com você? Porque eu fiz assim, comecei a tirar o sarro dela. Uma festa, ela falando no Yorkut lá. Aí ele viu. Só que eu falei em português. Aí falou, me dá o Orkut dela. E ela deu o meu Orkut para ele. Aí ele viu minha foto lá e começou a conversar comigo. Ruth, não sei o quê. Ela é minha amiga. E ela nunca sabia de namorado, não. Tem filho tudo, né? E eu não queria mesmo. Aí ele começou a conversar comigo. Depois eu dei o meu Orkut. Dei o SMS que tinha na época, né?
E a gente começou a conversar todo dia, né? Ele me chamava. Eu falei, ó, agora eu não vou poder não, porque as minhas clientes... Alice, 10 horas da noite. Nossa, você trabalha... Eu trabalhava porque eu usava o Translation. E ele também. Aí eu escrevia, eu preciso ir agora. Ele falou, você tem namorado? Eu falei, não, I'm working. Entendeu? Aí a gente começou a conversar, depois de 3 anos, ele pediu em namoro. Falei, só que agora eu não vou não, porque as crianças ainda não decidem o que vai fazer. A Alicia já tinha ido, o Alif também, mas aí eu pensava que ele ia voltar, e o Romulo estava com mais namorada do que ficava em casa, você não sabia. Aí ele falou, não, mas eu trago o seu filho também. A gente faz os papéis, eles vêm junto. Só que ninguém quis ir. O Romulo é outro também, que a gente tentou fazer o papel para levar ele. Nessa época, rapidinho, ele já ia ter o citizenship. Por causa de namorada, ele não quis ir. Eu tô namorando, se ela não for, eu não vou, entendeu? Ruim, né? Aí perdeu a oportunidade essa época. O Alif, rapidinho também ia. E quantos anos que eles tinham? O Rômulo tinha 21, a Alicia tinha 25. Não, 21. A Alicia já tinha quase 30 anos já. É porque ela é 7 anos mais velha que o Rômulo. Não parece, não. Ela tem 42, Alice. E o Alif tinha 16 e ia fazer 17. Mas o Alif já estava morando com o pai dele, né? Ele não queria ir. O Alif estava com namorada também. Eu falei, Alif, a mãe está fazendo o papel e o Ray falou que vai colocar você num clube de futebol lá. Você pode até ensinar lá que você joga bem. Não, mãe, eu tenho namorada aqui, minha vida aqui, não vou, não. Ninguém quis ir. Bateram o pé, choraram. E eu não podia perder essa oportunidade, porque eu precisava, porque tinha que subir de vida, né? Porque ficar ganhando, ia ajudar a família também, né? Aí eu fui chorando, eu não queria deixar o Rômulo, porque era muito ligado a mim. A gente chorou, falei, acho que eu não vou não, Rômulo. Quase que eu desisti, mas eu fui, sofri lá. Só que 3 meses morando nos Estados Unidos, já arrumei emprego, já falei para a Ruth, que ela estava lá, Ruth, eu tô arrumando emprego numa beachwear. Que beachwear? Tá construindo aqui perto da minha casa, eles falaram que daqui a 1 mês já tá tudo pronto. Como que é o nome da beachwear? Aí eu fui perguntar, eu não sabia, porque tinha que falar tudo em inglês, né? Eu falei, please. Aí eu usei meu telefone para traduzir, para perguntar, né? Que é pertinho de casa ali. Aí eles falaram, olha, a gente vai trabalhar, Eagles. Ela falou, eu trabalho na Eagles. Aí eu falei, Ruth, me ajuda. Eu vou todo dia em Morbid, eu viajo para você me ensinar, que eu nunca trabalhei nessas coisas. Me ensinar a colocar preço, tudo que eu não sei. Aí ela falou, tem que falar pro chefe. Aí, com quem que você falou aí? Eu falei com um tal de moça. Ele falou assim, que me dá emprego, mas que 3 meses eu tenho que saber o inglês mais ou menos, o básico, para poder vender. Aí eu fiz promessa. In 3 months, I learned English. Aí ele me deu oportunidade, mas se eu não aprendesse tudo que tem lá na loja, eu tava fora. Ele falou, e como é que você fez isso? Isso que eu quebra-cabeça. Como que você conseguiu? Aí eu fui na loja da Ruth, fiquei trabalhando 2 semanas de graça. A dela era beachwear também? Igualzinha a minha, que ela trabalhava com o mesmo dono. Só que eu não sabia. Aí que ela falou, moça, ela é muito inteligente, ela é esforçada. Se ela falou que vai aprender, ela aprende. Dou minha palavra. A Ruth, eu dei a minha palavra pro chefão. Falei, tá bom. Eu também dei a minha. Falei, Aí eu peguei e fui. Ela me ensinou como arrumar os bathing suits, que é os biquíni. Tudo ela me ensinou. Aí eu levei um caderno, comprei um caderno assim. Aí eu perguntava, o que é isso para a Ruth? Ela me falava, this is winter shame, this is hammer crab. Tudo eu anotei. Pensa numa coisa que eu anotei. TAF, tudo. Bodyboard, skinboard, chair, tudo. Todas as palavras. Tudo eu tinha, porque eu estudava 24 horas. Pergunta por aí, eu não dormia. Porque lá as pessoas te humilham se você não sabe falar inglês. Eles não têm paciência. Era tudo americana que eu trabalhava. Não tinha nenhuma mexicana, não tinha nenhum nada na minha loja. Eles me olhavam torto, porque o meu chefe vinha, dava um abraço. Ele falou, olha, eu gostei de você. I like you because you very strong women. Ele falou que nenhuma mulher ia aguentar ficar
com as pessoas olhando torto, elas olhavam, davam risada, mas eu não tava nem aí, eu pensava no meu cheque, toda quarta-feira que eu ia receber meus dólares. Tava pouco ligando se aquela lá não gostava de mim, se ficavam tirando sarro, tudo, ainda me corrigiam. Eu falei, thank you. Obrigada por me O corrigir. tempo que me corrigia, eu não ligava, sabe? Mas eu aprendi. 3 meses eu já estava. 3 meses, sabe o que meu chefe fez? Me deu a chave para me abrir e fechar a loja. Nossa. Aí você ganhou uma confiança. 3 meses ele dá a chave que nem conhece. Nem fala inglês essa mulher. Aí ele me deu a chave. Aí que o bicho pegou pro meu lado. Pensa numa mulher. Nossa, o que ela queria fazer, mas eu olhava assim para a cara dela. Thank you. Mas eu fui forte. Aí eu peguei uma confiança lá e meu chefe mandou ela embora. Mandou um monte embora e só ficou eu. Por 16 anos eu estou trabalhando, quase 15, né? Vou fazer 16. Eu tenho a chave do cofre, compro, ligo em New York, em Los Angeles, até para o cara que fala inglês, que vende coisa da Filipina, tudo eu compro. Tudo eu compro. Eu já fui gerente mais de 3 vezes nessa loja. Quando eu não estou aguentando, eu falo, esse ano eu não quero ser. Eu vou, fecho, abro. Agora, esse ano eu aceitei, porque não tem ninguém que fica. Mas eu ganho mais que gerência, porque eu compro bathing suit, eu distribuo para as lojas, aí eu peço desconto. Please, you give me some discount, because my boss give me a lot of money for this. Please, aí eles dão, entendeu? Aí tudo você tem que aprender, filho. Você tem que correr, aprender, porque eu não sabia nada, nem falar o português. Às vezes eu falo sério. Porque quando eu fui para os Estados Unidos agora, em LA, eu achei que eu ia chegar lá e o inglês já ia entrar na minha cabeça, assim. Olha. Não aconteceu isso. Eu pensei que era só I love you e o yes e no, e estava tudo bem. Eu tive uma decepção muito grande. Eu falei, oh meu Deus do céu. É difícil, né? Não é fácil aprender. Olha, foi cada barreira que eu passei. Quando eu tirei o American Citizenship e quando eu tirei a minha nova carteira americana para dirigir, agora eu estou em liberdade. É mesmo? Porque eu não sei, para jovem deve ser fácil, mas eu, como eu fui mais velha... não, acho que para qualquer um é muito difícil. É muito difícil, gente. Eu ainda estou estou aprendendo, todo dia eu aprendo, sabe? É uma coisa assim... que olha, eu tenho que influenciar, não é todo mundo, é difícil ter, porque é muita palavra, que nem no português, você não sabe todas as palavras do dicionário. Uma vez uma professora falou, miríades e miríades de estrelas, eu falei, o que ela está falando? Aí você ia caçar no dicionário. Muita gente, a gente não sabe tudo. E como foi esse processo para você se tornar cidadã americana? Outra caminhada longa. Depois de quanto tempo você já estava lá? 3 anos. 3 anos. No 4º ano eu resolvi tirar. Eu podia tirar com 3 já, porque, né? Mas você tem que tirar para você ser mesmo, não ter problema, porque o Green Card é uma autorização para você trabalhar e ficar lá. Mas não é, você não vai ter os direitos que nem americano. Eu não, agora eu tenho todos os direitos de americano. Você tem aposentadoria, você tem auxílio, por exemplo, você ficar velho, você não precisa pagar hospital, o Green Card já não. Eles não consideram a pessoa que tem Green Card americano. Você tem uma carta, se ele quiser te mandar embora, eles mandam. Agora eu não. Eu posso até bater o carro que eu não sou mandada embora, porque eu sou americana agora. Entendi. Entendeu? O Green Card vestia de você permanecer e poder trabalhar. Eu fui descobrir isso depois, entendeu? Eu sabia. Porque toda vez que eu tinha o Green Card, mas você não é americano, você não tem o não sei o quê. Eu falei, mas eu tenho o Green Card? Mas I can't. Eu falei, ok. Aí eu tirei, mas olha... Como que foi isso? Lá você tem... Olha, eles fazem pegadinha para saber se você fala inglês mesmo e entende. Você tem que prestar uma Ou ela fala bem rápido. Ela chega e fala, how are you? I am okay. What's your weather outside? Eu falei, it's sunny, it's beautiful. Mas ela fala bem rápido. Se você não prestar atenção, muita gente repetiu para que ela mandou pôr a bolsa em determinado local e a pessoa não entendeu na hora de tão nervosa que estava. Mas eu não. Mas é uma conversa? Não é uma prova? Conversa. Você tem conversa e ditado. Ela te dá 3 ditados. Tem que usar o verb,
Você tem que usar um objetivo, como é que fala? Adjetivo, tudo certinho. Eu acertei 2. No terceiro ela parou porque eu já acertei. Se você erra um, você tem uma Uma chance. chance. Então é 3. Eu acertei as 2. Como foi nas perguntas, acertei 8 e ela perguntava 10. Então, como eu já acertei 8, ela parou. Aí eu falei, ai, será que eu Que repeti? chique. Será que eu repeti? Eu já pensei, já estava tão nervosa. Epa, I'm no good. No, you're great. Ela falou para mim. Tia, continue. Eu falei, ok. Aí ela já começou a perguntar da cultura americana, né? Uhum. Who fits slave? Abraham Lincoln. Ok. The first war in the USA. Japão, México, USA, I told her. What year? Aí eu falei assim, 1847. Até hoje eu lembro. Aqui. Aí ela pegou e começou a falar das guerras mundiais, qual que foi o primeiro, não sei o que, quem deu comida lá para os caras, lá para os escravos. Aí eu fui falando. Mas também para esse processo, eu não dormia, eu estudava 24 horas. Eu usava um fone de ouvido e ia escutando as perguntas e as respostas, entendeu? Eu me preparei psicologicamente para ir, porque minha amiga repetiu 2 vezes a mais. Nossa. Ela teve que esperar 1 ano depois para fazer de novo. Aí o marido dela contratou advogado para ela ir. Ai, porque ela tem esse problema, ela já é velha. Eu falei, eu não contratei ninguém. Eu peguei, fiz meu esquema, eu mesmo estudei e eu mesmo fui sozinha. E como é que você, como é que você sabia as perguntas que ia fazer? Porque quando você paga para ir lá para fazer o teste de citizenship, você paga $800, né? Aí eles te dão um book e um CD para todo mundo. Todo mundo tem. Aí você estuda aquele CD, estuda o book. São 100 perguntas que tem lá. 100. Então você já lê o livro e depois você lê as perguntas. Aí o CD eu ficava escutando 24 horas. O Ray chegava, eu não aguento mais, você nem comer, come. Eu falei, não, eu quero passar. Eu vou passar. E você estudou por quanto tempo para passar? Eu estudei 1 mês, eu me preparei. 1 mês. Nossa, aprendeu rápido, né? Mas quando olha, eu me preparei, eu até chorava. Quando eu esqueci, eu queria morrer, eu queria me enforcar. Mas eu aprendi. E o ditado também. Aí eu fui procurar no YouTube quando as pessoas iam fazer, mais ou menos, eles dão exemplo de como vai ser. Aí eu fui, usa much da, F. Aí eles colocavam no ditado, aí eu fui já, sabe? Fazendo ditado eu mesma, aí falava para ele, me dita aí. Não, ele não me ajudou em nada. Aí eu ia sozinha, falava sozinha assim, sabe? E quais palavras que ditava, que ela ditou? É muita palavra difícil, eles usam Washington DC. Se você errar um C, um H, um H, um N, tudo, você já não passa. Eu já falo assim, que é verdade. Tudo. Quando ela falou para mim, congratulations, e now you're American citizenship. Eu falei, meu Deus, eu quero que give me hug. Yes! Eu fiquei tão emocionada que eu consegui. Nossa, eu quase chorei. Difícil. Eu quase chorei. Aí eu fui assim, vou fingir pro Ray que eu repeti. Eu fiz assim. Deu ruim. Aí a mulher falou, mentira! Ray, unbelievable, ele falou, inacreditável. Aí eles marcaram a cerimônia. Aí foi um passo muito legal, porque aí fui escolher meu vestido, aí eu comprei um azul da bandeira, minha sandália branca. Foi o dia mais feliz da minha vida que eu fui, mas não aquele estresse de responder as perguntas, escrever, ditado. Eu fui para comemorar a minha vitória, porque olha, é uma vitória que eu vi de gente chorando e repetindo. E tipo, esperar 1 ano para Teve gente que fingiu desmaiar, pensando que eles dão assim. Não, você tem que lutar. Você tem que ir lá responder as perguntas, fazer o ditado que ela dita. Tem tudo, tem um monte de coisa, gente. Tá? Aí mostra um negócio, o que significa esse estado? Quantas vezes aí, essas estrelas? Aí você vai, blá, blá, blá. Um monte de coisa, tem que estar preparado. E é quanto tempo? Durou mais ou menos uns 20 minutos, eu acho. Nossa, acho que uns 20 minutos. Muito tempo. É porque tem o ditado, tem as perguntas. E outra coisa.
Para você provar que foi você que preencheu aquele formulário, sem a ajuda de marido, sem a ajuda da pessoa, eles fazem pegadinha. Porque é um formulário antes que você respondia em casa e para mandar para lá. Entendi. Entendeu? Para o consulado. No dia que hoje que ela vai entrevistar eu, vai fazer o teste, que é um testão, né? Ela pergunta coisa de lá. E muita gente repete também, porque ela pergunta, how you tal? Eu falei, 501. Tem gente que chegava lá, 165. Ela fala, what? Você tem que responder em inglês. How you ate? Aí você responde. Sim. Entendeu? Tudo tem que ser em inglês. Aí elas perguntam tudo que está naquele formulário enorme. E tem gente que não está preparado para isso. Vai lá, manda o marido responder. Eu não, eu li tudo. My hair is brown, my eyes is brown, dark brown, é tudo. Tem isso também, é muita coisa, filho. É detalhe por detalhe. Você chega ali na porta, ela já te testa. Para saber se você compreende o que ela está perguntando. É tipo você tirar o visto. Tipo assim, claro que é um nível muito mais difícil. Tem que escrever. Ai, quando eu soube que eu tinha que... Ela vai ditar para mim. Ai, my God. Eu falei com ele. Vamos que vamos. Mas eu estudei muito. Pergunta por aí. Garra, né? Nossa, tudo. Olha, desde que quando eu cheguei nos Estados Unidos, é luta. Todo dia é luta. Minha vida não é fácil. Para você conseguir ter um status lá, conseguir trabalhar. Ó, tem gente que não tem coragem, vai trabalhar de faxineira, que não precisa falar inglês. Eu não, eu quis ir num patamar mais alto. Falei, eu ficar trabalhando em McDonald's. Arrisca mais também, né? Tipo, aí você tá querendo dizer isso, né? É. A pessoa arrisca mais também. Ela tem que dar mais a cara a tapa, né? Eu dei. Acho que cara, tudo. Mas foi, olha, ainda é, porque todo dia eu me esforço, entendeu? Você tem que se esforçar para dirigir, tudo. E para dirigir, como é que foi? Dirigir foi a mesma coisa. Eu estudei aquele livrinho todinho, porque lá é diferente daqui. Lá, quando você está dirigindo, eles perguntam o que quer dizer isso daí? O que quer dizer aquilo? Com toda a placa lá que você vai dirigir, você tem que prestar atenção e falar para ele. Na hora que você está dirigindo, ele fala, o que quer dizer essa placa? Tudo você tem que responder para ele. E é em inglês, né? Que deixa tudo em inglês. Aí faz o U, faz não sei o quê, vai lá, faz isso, vai. Eu falei, meu Deus, mas eu passei. Aí fez baliza. Olha, eu tudo? Fiz baliza, tudo no mesmo dia, o teórico, tudo no mesmo dia. E o volante, passei em tudo. O parque, eu falei, pera lá, eu não deixei nada cair. Fui 2 vezes, eu falei assim, aí eu ia, não, vou de novo. Ele falou, mas you okay? Ele falou pra mim, mas for make sure I'm not doing nothing wrong. Aí eu go 3 vezes, aí eu consegui pôr, Ele falou, agora pode sair. Ele falou, go. Eu falei, aí dei seta, aí eu vou. Não, é do outro lado. Aí fui um pouquinho, fui. Ele falou, you can go. Eu falei, mas é minha, eu vou, né? Eu não fiz o que ele falou. Aí eu fui de novo. Aí eu fui, aí eu saí. Quando eu saí, eu consegui sair desse parque, porque lá a gente não usa. A gente não usa fazer esses parques que nem daqui. A gente vai direto ou vai, entendeu? Você não precisa fazer isso. Eu nunca fiz lá, não precisa. Então, na hora de tirar a carta, eles mandam fazer. Porque o estacionamento é grande lá. Então. Vira, né? Aí, quando eu fui, pode parar ali da onde você saiu. Aí eu fui retinho. Ele falou, olha, você estava muito nervosa. Eu falei, eu repeti, eu pensei comigo, eu fiz tudo certo. Aí, olha, você está muito nervosa, mas você passou em tudo. E ok. Go there, take pictures. She give you a license drive. Que legal. UID, ele falou. UID. Ai, thank you. Real. Why 3 times you take it out the park and not put it? Falei, because I'm thinking. I don't want to make a mistake. Eu falei, claro, você não queria correr risco. Eu peguei e pensei 3 vezes, porque eu fiz 3 vezes, já era com tudo, eu não coloquei. Porque eu falei assim, não, eu lembro que aquele espelhinho lá, que o Ray me ensinou, é igualzinho do cano, enquanto o espelhinho não estava bem certinho naquele cano, eu não fui. Eu falei, não, tem que pôr mais um pouquinho. O cara falou, você já pode pôr. O cara falou, go, isso o quê? Não, eu vou. Essa parte. Ele olhava assim pra mim, eu falei, ai, aí ele falava, what do you need to do now? I'm 45.
35. Eu falei, ai, oh my gosh. Por que It's too much. Não, eles perguntam. Quando você está dirigindo, para saber se você está prestando atenção. Quando você está dirigindo. Ó, Além das placas? tudo. Tinha assim, depois tinha as placas. Depois, quando você vai pegando a rodovia, até chegar a Morro Beach, tem lá, ó. North Morro Beach, now what... ele falava assim, what way you take it? Falei, North Morro Beach. Daí você vai. Chega, aí você vai. Little River, entendeu? Nossa, eu andei tanto de carro com ele. Eu falei, o Ray falou que era só um pouquinho. Esse cara vai me levar até onde? Eu pensei, depois eu vou ter que voltar tudo de novo com ele. Aí eu ia dirigindo. Foi quanto tempo? Ai, não lembro. Porque eu estava tão emocionada, querendo sair de lá, pegar minha carta de motorista e zarpar de lá. Quando o Ray falou que eu tinha que fazer tudo de novo, que nem eu fiz no Brasil, eu queria morrer. Falei, eu vou a pé mesmo. Não, você tem que tirar. Ai, que saco. Eu acho horrível tirar. Olha, eu nasci de novo lá. Um bebê eu fui, entendeu? Tudo você tem que aprender. Para fazer compra, saber. E dinheiro também. Meu pai, eu tive que aprender. Quando eu fui trabalhar na loja, quando o meu chefe pôs eu ali no... Ai, eu não sei. Quanto que eu tenho de troco para ela? Aí eu fiz o seguinte. Eu vou pôr 25 cents, 10 cents, 5 cents, 1 cent. Para me saber ali. Porque a moeda, eles falam diamond, nickel, penny. Eles não falam 25, mas aí para me ligar, aí eu escrevi, isso aqui é corn, isso aqui é diamond, isso aqui é penny, entendeu? Eu escrevi, eu coloquei lá. É difícil mesmo, eu só sei a penny. Aí, ó, eu coloquei, eu escrevi, porque aí quando eu ia dar o troco, eu tinha que dar 35 cents. Aí eu falei, eu tenho que pegar um corn e um diamond. Aí eu, 35. Eu falo para ela, entendeu? Até hoje, você pode falar assim, não tem problema. Mas você tem que saber, porque às vezes fala, you have 2 diamonds for give for me, change for me, or $1 for corners. Falei, we have. Aí eu dou para ela e ela me dá uma nota. Entendi. Lá $1, eles chamam de singles. Eles nunca falam $1 lá. Do you have 5 singles for me, for change for $5? Yeah. Tá vendo como é diferente? Sim. E quando você vai aprender, $1, $2, one penny, one diamond. É tudo diferente, até dinheiro diferente lá, para você aprender. Sim. Mas eu aprendi em 2 dias, fiquei contando em casa, peguei todos meus cones, minha diamond, pens. Até hoje eu conto para não dar, entendeu? Olha, até isso você tem que sofrer para aprender. O pessoal fala que é fácil, é só chegar lá, nossa, não é não. É difícil. Aqui, quando eu chego, é a maior facilidade. Pega o Uber, vai ali. E além da linguagem, tipo, toda a cultura, tudo vai dificultando. É difícil. E aí também, quando eu fui em LA, eu tive que aprender a comprar um feijão. Aí o feijão não era o mesmo tamanho que o feijão daqui. Não é em quilo, não é em grama. É que ele já vem em pacote, empacotado lá, os feijão. Mas tem tudo que é tipo de... Tudo tem feijão, tem feijão de corda, tem feijão preto, tem feijão, tudo que é qualidade lá no Walmart vende. Até feijão da Bahia vende lá, feijão de corda. Eu compro um monte de feijão diferente, feijão branco, tem tudo. Arroz, os arroz lá é uma delícia, é melhor que de eu só uso jasmim. Nossa, o feijão fica o arroz fica soltinho, uma delícia aquele arroz. Lá tem tudo, o Walmart... Fubá, você acha. Até polvilho eu achei. Tá tendo tudo lá do Brasil. Quem falar que não tá achando isso é mentira. Manga, só que as frutas aqui é mais custosas. As frutas lá é muito aguada. Então, não tem gosto de fruta. Não tem, não. Mas eu compro, né? Porque eu não posso ficar sem fruta. Você come saudável lá, isso é bom, né? Aí tem essa alimentação também, muda tudo também. Eu acostumei muito comer aquele anguzinho de milho branco de manhã. Parece um fubá, só que é um fubá branco. Tipo eu faço todo dia. Tapioca? Não, é um fubá mesmo que eles falam ali, grits. Lá é grits. Não conheço. Grits. Eu como todo dia lá. Papa de milho. Parece um fubá, só que é mais granulado e branco. Sim. Tipo uma aveia. Só que é fubá. É de milho. Tá. Todo dia eu como, ponho uma manteiguinha assim em cima, um ovinho frito. Eu gosto de ovo, omelete, né? Eu faço todo dia de manhã e como isso aí.
O Rômulo falou, mãe, eu vi uns atletas aqui comendo isso daí todo dia. Eu como todo dia. Que chique. O pão, faço torradinha no Você meu gosta de dos forma. fast food, as coisas lá, as comidas de lá? Olha, eu gosto do comida japonesa, assim, que eu vou lá, o cara faz arroz na hora, sabe? Isso aí eu gosto. Eu gosto do Logas, que faz um bife, assim, sem óleos, sem Grelhado. gordura. Eu gosto também. Eu gosto. Lá tem coisa gostosa. Breakfast, lá eu gosto de ir. Uhum. Eu gosto. Panqueca. Panqueca, eu gosto de ir. Eu gosto, mas... lá é gostoso. Tem o buffet que a gente vai pro café da manhã, tem fruta, você pega a fruta que você quer, o omelete que você quer, sabe? Tipo um Lá é café gostoso. colonial. É muito bom lá. Tem bolos, tem um monte de coisa lá. Mas não foi fácil não, viu? Que falar é mentira. Nossa, tanto processo que eu passei lá. Pra conseguir. E parece que todo ano, menina, eu tenho que estudar, porque todo ano muda lá na loja. É caixa da registradora, é como que você vai fazer o inventório lá, o invoice, né, que é os papéis. Todo ano muda, você tem que estudar uma semana para pegar o fio da meada para fazer. Atualiza? Atualiza todo, agora tá com outra caixa registradora novinha, que é um computador. Aí você tem que pôr o nome do produto, o number, styles. Antes não, você colava o preço, deu. Agora não. E quando você vai fechar também, aí você tem que ir lá no code, né? No número. Tem até um relógio, você tem que pôr a hora exata que eu fechei o cofre. Tá o maior saco. Falei, meu Deus, até isso eu tenho que aprender de novo. Você nunca para de aprender. Sabe o que eu fiz? Eu gravei um vídeo eles fazendo e eu cheguei em casa e eu estudo. Porque na hora eu não pego. Você grava o vídeo. Eu gravo os vídeos. E eu chego em casa, tem que fazer isso. Um monte de vezes eu assisto, aí eu vou no outro dia e faço. Faço assim. Porque na hora que tá me explicando lá, não adianta. Eu tô pensando em outras coisas, eu não pego. Nossa. Meu TDAH é forte. Eu não pego. Não adianta. O inglês... O duro foi quando você chegou na imigração, você tem que dar um monte de papel, né? Você tava sozinha, né? Você viajou sozinha. Eu viajei sozinha, sem falar inglês nenhum. E você viajou com um tanto de mala? Viajei com 2. E com os papéis que o consulado do Brasil deu para me levar lá para a Polícia Federal, lá nos Estados Unidos. E tipo, quando você foi a primeira vez? E eu tive que ficar numa sala durante 1 hora. Fizeram entrevista comigo. E eu achei estranho, porque eu já estava com os papéis, mas teve gente que não passou, não. Teve gente que eles mandaram de volta para o Brasil. Eu não, já fui. Quando eu vi o Ray lá em cima, ele foi me buscar em Atlanta. Mas, tipo, você foi até a imigração com seus papéis já falando que você ia morar? Já, que eu era noiva, que eu ia casar. Mas mesmo assim eles fazem entrevista, não adianta. Qualquer coisinha deslize. Mas como eu entrei no grupo do Orkut antes, da K2, conversei com muitas meninas e elas me orientaram. Alice, cuidado com o código de barra. Se você for para a entrevista e o código estiver borrado, eles te mandam para outro mês, você fazer tudo de novo, tem que pagar tudo de novo. Falei, o quê? Aí eu tirei mais de 10 cada folha. Quando não ficou limpinho, assim, certinho as coisas, passava noites e dias vendo que os papéis estavam tudo certo. Eu levei um monte de cópia. Até lá no aeroporto, eu achei onde tirava cópia, tirei mais cópia. Nossa. Foto, Ray, tudo eu levei. E um monte de cópia, porque se uma não tá, dessa daí, vê essa daí. Fiz um monte de cópia. Falei, se ela fala, essa aqui não tá boa, tem essa. Essa aqui também não tem essa. Eu já fui preparada, entendeu? Você tinha umas 20 cópias. Nossa, eu levei um monte. Pergunta pro homem, eu ia nas lan house, que era cheia de lan house de noite. Nossa. Ia lá fazer mais cópia. cópia. O que você tinha que imprimir? Era um monte de documento que eles pediam para... Tipo, seu visto, passaporte. Tudo. O que você fazia no Brasil, que trabalho, quantos filhos você tem, o que você vai fazer nos Estados Unidos, tudo nos documentos que você preenche. Sua vida, né, em papel. Tudo você preenche, se tiver o código de barra, algum número lá. Eu vi um monte de gente chorando, que um americano foi para acompanhar a noiva e teve que remarcar. Ai, eu ia xingar. Eu não vou mais, não. Ainda bem que eu passei. Tava com medo. Nossa, tava morrendo de medo. Fui sozinha pro Rio de Janeiro. Peguei o avião e ó. Você ficou com medo? Olha, de lá do consulado dá para ouvir tiro. Falei, meu Deus, eu nem vou ver um Cristo Redentor, não vou ver.
Pensei comigo. Daqui eu já embarco. Eu fui direto para o aeroporto. Não quis nem papo do Rio de Janeiro, nem fui. Fiquei com medo. Como que você foi ganhando espaço na loja até se tornar gerente? Ai, gerente, foi tão rápido. Foi com Olha, frequência assim, também. eu não sabia, eu olhava muito o que elas faziam, sabe? Mas aí eu comecei a pesquisar no Google, como você se mostra, como que você vai se mostrar para o seu chefe que você tem habilidade para fazer isso, isso, isso. Eu fui aprender como arrumava biquíni, porque o que eu achei que o biquíni lá estava muito mal feito, o jeito que eles colocavam no cabide, coisa mal horrorosa, né? Aí eu fui tentar estudar, e a Ruth tinha me falado, olha, eles precisam, Alice, de umas meninas, uma mulher que saiba arrumar os biquíni. Que às vezes você nem vende, porque tá parecendo um balagã. Aí, né, eu peguei e fui direitinho. Todo dia na loja eu arrumava direitinho. Aí vinha outra menina e bagunçava. Aí eu ia lá, até que meu outro chefe, o filho do dono, falou: Nossa, Alice, I like it. You do a good job. Now, use a manager bathing suit. Ele falou para mim. Aí eu comecei a arrumar bonitinho, ficou coisa mais linda, os biquínis certinhos, assim, as cores, coloquei. Até que depois de um mês eles vieram e falaram, Alice, now you manager for bathing suit. Ó, Você se tornou gerente. 4 meses que eu tava lá, eu já fui manager só dos biquíni, não de outras coisas. Tá. Do biquíni. Você agora a gente vai comprar o convite, você vai junto com a gente numa feira internacional. Que vai ter em Morobit, no hotel. Aí eu falei pro meu marido me levar, que eu não sabia o endereço para viajar. Depois eu aprendi, né? Aí eu dirijo sozinha. Aí ele me levou e eu ficava das 9 até 8 horas da noite nessa feira. Aí o meu chefe já foi passando, ó, você compra o biquíni que você acha que vai vender. Aí fui fazendo as compras, comprava sete, comprava as cores que eu acho que ia vender, um piece, top tankini, fui comprando. E eu não ia comprar só para minha loja, eu tinha que comprar para todas as lojas igual. Tinha que ser o mesmo número, ele me explicou, you understand, some number, supposed to be each store. This kind of styles, 5 bottom, 5 top for each store. Ele me explicou, aí eu E são peguei. quantas lojas? Ele tem mais ou menos umas 36 lojas, ele tem. 36 lojas ele tem. Tem candy store, smoke shop, tem um monte. Aí eu comprei para cada loja e outra, depois me deram uma função maior, que eu ia ganhar bem mais, né? Ó, eu vou te pagar mais, você vai ganhar esse salário, só que é salário, mas você vai ter um bom, por hora, um bom dinheiro. Eu falei, aí eu aceitei, né? Ó, só que você tem que ir em cada loja, eu quero que você arruma os biquíni. Aí eu comecei a viajar. Aí eu ia para Norte Carolina, eu ia para Ocala, eu ia para tudo que é loja dele. Pra arrumar. Passava o dia inteiro arrumando aqueles, ficava a coisa mais linda, os biquíni. Ele vinha, ele fazia para mim, tudo bom. Tentando falar em português, tudo bom. Aí eu comecei a ser manager do Bathing Suit por muitos anos. Até que um dia eu falei para ele, não tá dando mais para mim viajar não, tô cansada. Porque ela tá muito puxada, eu tinha que sair 7 horas da manhã, e depois chego em casa quase 9 horas da noite, eu tô cansada. Aí ele ficou triste, eu queria que você ficasse. Aí eu voltei para minha loja, só arrumava a minha loja, mas ele continuava mandando as caixas. Aí eu já arrumava na minha loja mesmo e dava pro delivery levar o caminhão que eles têm da loja. Já tudo certinho, só elas porem, entendeu? Entendi. Fazer isso. Depois aí fui cortando, porque estava muito pesado, eles compravam mais loja, e eu tinha que comprar mais. Eu continuo fazendo compra, mas eu não vou mais fazer por elas. Tem que arrumar as meninas lá, eu ensino. Aí ele falou: olha, eu vou te pagar um extra para você ensinar as meninas. Você vai uma vez por mês, ensina e deu. Aí eu ensinava. Tipo uma personal organizer. Aí eu ensinava, organizava, você organiza desse jeito. Não mistura as companhias tudo junto. Por exemplo, Hobby, Maxine. Entendeu? Para não ficar aquela mistureba, porque ninguém vai entender na hora que vai comprar, né? Porque Maxine tá junto com Way2. Eu fazia estratégia na minha casa. Vendeu mais depois disso? Vendia muito biquíni. Agora tá parado, porque todo ano agora todos os shoppings estão mais vende. Tudo que eu compro tá vendendo.
Meu chefe tá... Mas aí eu parei com os bathing-suit. Aí meu chefe já começou que eu fizesse ordem de cadeira. Depois de cadeira, bodyboard. Depois de bodyboard, t-shirt. Então, quer dizer que agora é tudo Você na loja. compra tudo. Tem que comprar tudo. Aí agora eu sou gerente geral de novo. Ele falou, por favor, Alice, aceita de novo. Eu falei, eu já tô quase para me aposentar já. Aí você aposenta com quantos anos? Com 65. Se eu quisesse aposentar agora, eu podia. Mas para ganhar um dinheiro a mais, eu vou esperar até os 65. Ele falou, Alice, você não precisa não, você ainda está nova, vou lá te buscar de cabelo. Você não pode sair daqui, Alice. E aí eu ando treinando umas pessoas lá na loja. Pro dia que eu sair, ter alguém. Tem uma menina bem alta, parece que ela joga basquete. Tô treinando ela, sabe? Um dia que eu precisar, ela fica no meu lugar. Meu chefe falou, olha, você treina a menina tudo que você sabe para ela, porque se um dia você fica doente ou alguma, não tem ninguém, eu só porque eu vou doente trabalhar. Nossa. Olha, eu posso estar gemendo, eu não reclamo, sabe? Eu vou. Outro dia eu fui queimando de febre. Mas queimando, uma dor nas pernas, sabe? Tem hora que a gente fica doente? Fica. E eu fui, não perco um dia. Nunca perco um dia, ó. Por 5 anos, eu não perco um dia de trabalho. Não. Olha lá, as meninas, por causa de uma febrinha, não vai. Ai, desceu para mim, não vai. Entendeu? Eu tô lá. Ele pode contar comigo. Eu abro, fecho, horário que for, eu trabalho. Ele foi esperto, né, de ter visto sua capacidade desde o início. O meu chefe, não, ele se surpreendeu que eu não falava inglês e cheguei na cara dura, pedindo emprego para ele. E a promise you. Eu lia. I promise you. In 3 months, I get it. Ele riu. Ele fez assim na minha cabeça, porque eu sou baixinha, né? E ele é bem alto. Ele gostou de mim. Até hoje. Ele foi esperto. E os filhos dele falaram, Alice, você é igual à nossa família, sabe? A gente conta com tudo com você. Mas foi bom. Nossa. Primeiro ano que ele foi lá, ele viajou com o Ray para Cherokee. Agora, esse tempo, o Ray tá doente, nem levou. Eu tô tão doente, coitado do homem lá aqui. Aguentando esse velho chato, ele fala. Porque agora tá pior, né, o Ray? Já faz uns 3 anos que ele não viaja mais. Não. No primeiro ano que o Rômulo foi, ele viajou com o Rômulo sozinho. Foram para as montanhas, para Cherokee. Como que fala? Tem, pro lado dos índios, coisa mais. O Rômulo ficou encantado. O Ray pagou resort para os dois ficar, sabe? Mas depois aí ele ficou doente. Agora o Ray, ele tá aqui, ele tá fazendo o maior sacrifício, que ele não podia ter viajado. Nossa. Ele fez esse sacrifício. Ontem ele dormiu um pouquinho no sofá, nem na cama ele tá dormindo, porque ele escora o ombro, né? Eu tô até cansada, tem que ficar fazendo massagem, tudo. Ai, graças a Deus, vai pro médico. Tá. Tem que... Inflamação, né? Tem que tomar um remédio. Ai, eu nem sei o que é, Hannah. Ele tomou 100 quimioterapia, depois radioterapia. Foi difícil. Agora eu falei, não, tem que ir no médico. Eu me cuido no que eu posso, porque eu sei que lá a médica, toda vez que eu vou, eu fico pobre. E olha que o Ray paga em shirts para mim, hein? Mesmo assim, você tem que pagar caro. Paga o seguro? Paga. Ele paga para mim. Mas o dele é 97%, o meu é só 45%. Então, os outros tem que pagar, né? É caro, viu? Muito caro. Eu lembro quando lá em LA, o Wesley deslocou o ombro, foi $6 mil pra pôr o ombro no Sabe lugar? quanto que eu gastei? Eu tenho shirts. Eu fiquei só 2 dias internada no hospital. Ficou, olha, era para ser $14 mil e quase 15 mil. Eu tive que pagar $7 mil. Você acredita? Porque minha pressão aumentou, aí eu fui, né? Fiquei com a pressão alterada lá. Mas aí é de praxe, minha pressão. Falei, vou ter que ficar internada. Falei, não precisa não, filha. Eu pego o remédio, daqui a pouco eu tô boa. Mas o Ray fez eu ficar e tivemos que pagar essa fortuna. Por isso que tem gente que fica muito doente lá, né? Que eles não querem, não tudo podem você tem que pagar. Você vê, as pessoas têm casa lá, hipoteca a casa. Falei, eu não quero hipotecar a minha, imagina tudo que eu tenho na minha casa. Se um dia você vende lá e vem para cá, você vem com um bom dinheiro. Tá rica aqui. Lá, não, essa casa não vende, não. Vender para comprar outra. Falei pra ele, que a gente vai mudar. A gente vai comprar uma outra casa. Pra sair dali. Eu quero uma novinha, sem precisar... Porque eu falei pro Ray, eu quero aumentar os quartos. Mas a gente foi ver o preço, o Ray falou, melhor a gente vender e comprar uma brand new, uma nova.
não precisa mexer, eu não quero pintar a parede, eu não quero fazer nada, não quero ajudar a fazer nada. Construção, né? A gente já está vendo já. Vai dar Eu certo. aposentando, já não vou estar lá mais. Vai dar certo. Uma nova Olha, eu vida. quero ter vizinho, quero morar perto do mercado, não precisar ficar dirigindo muitas horas. Falei, Ray, a gente já tem que descansar, já não tá mais na hora, na idade para ficar dirigindo tanto para ir no mercado, para ir ali. É quanto tempo que dá da sua casa ao mercado? É pouco, 5 minutos, 10 minutos, mas mas para casa mim eu assim, não gosto, eu gosto só, assim, bem, sabe? Um minuto, caminhar 2 chegou. minutos, tá ali. Não, é igual aqui, ó. Aqui você tem que ir longe para achar um supermercado. Você viu onde eu tô? Não, você atravessa a rua, o mercado tá ali. Um pãozinho quentinho. Pega um pãozinho quentinho, a massa tá ali, ó. Precisei de comprar remédio para ele. A mais pomada tá ali. Aqui só farmácia, que tem umas 4 nessa rua. Mas mercado para mim, toda hora eu tô lá, uma mão que acaba, vou ali, o ovo acabou, fui ali, rapidinho. Eu gosto assim. Para mim é perfeito. Tem um quadro que eu tenho nesse podcast que é a foto que não vai pro feed. É uma foto que a gente... Por quê? Porque a gente só posta foto bonita, né? Mas tem aquele bastidor, aquela foto daquele momento que não vai, o perrengue não vai pro feed, né? Um momento difícil, um sufoco que você superou. Qual seria essa foto que você não postaria, mas que representa um sufoco que você aprendeu, que você Eu passei tanto sufoco. Muito sufoco, filha. Se eu for contar sufoco... Ó, para você ver, só de ir para lá já foi um sufoco, né? Que eu fui, eu não sei como eu tive coragem de ir sozinha para os Estados Unidos, ainda ter que pegar trem em Atlanta. Nossa. Aí eu traduzia, pedia a informação, ela falava, eu falei, o que ela falou mesmo? É difícil mesmo. É difícil, gente, isso aí foi o maior sufoco para mim. Você pegando o trem em Atlanta. Porque aquele aeroporto é muito grande para você acertar aí. Agora não, vou de olho fechado, mas antes, até você aprender que você tem que ficar olhando na TV o seu gate, às vezes você chega cedo, não tá lá ainda, que direção que você vai, e um monte de gente estranha, um monte de gente não falando a tua língua, e se eu desmaio aqui, o que vai ser? Entendeu? Para mim foi um sufoco. Aí eu consegui. Eu sempre viajei sozinha, porque ele não é toda vez que ele gosta de viajar, assim, que ele cansa. Eu já até entendo, né? Eu não, O trabalho dele deixa ele também tirar folga? Olha, ele é chefe, ele é engenheiro mecânico chefe. Ele tem equipe que trabalha para ele. É lógico que às vezes ele troca um negocinho aqui, troca, a pessoa faz errado, ele é muito perfeccionista, ele vai lá e faz, mas não é todo dia que ele faz uma coisa tão... Mas ele tem que ir de manhã e olhar. Ele supervisiona tudo que os outros fazem, entendeu? Entendi. O chefe dele gosta dele demais também. Nossa. E aí, às vezes, ele pode tirar, assim, umas folgas? Ele pode tirar 1 mês de folga, como aqui. 30 dias ele pode tirar. Entendi. Entendeu? Às vezes ele tira 10, aí deixa para tirar os outros 20 numa outra época, ele faz assim. Entendi. Agora ele tem tanta responsabilidade que tem medo de largar tudo lá, porque eles pegaram novos projetos, uma empresa enorme agora, que ele não quer deixar, mas do jeito que ele está, ele vai ter que deixar, filho, porque vai ter que se ausentar. Pelo menos para recuperar, né? Depois volta. Agora... Mas o chefe falou, se precisar ficar 3, 4 meses, fica. Entendeu? Que ele pode ficar trabalhando pelo computador, mesmo se recuperando na cama, pega o notebook dele, vai e trabalha assim. Agora é a hora do outro quadro que chama Humilhação Gratuita. É uma gafe, um mico, uma situação que hoje é engraçada, mas na hora deu vontade de sumir, de enfiar sua cara dentro de um buraco. Tem alguma? Pode ser da cultura, idioma, trabalho, família. Uma vez eu tinha que trancar a loja, né? Aí eu esqueci, eu tranquei a loja, já peguei meu carro, estava dirigindo, eu estava ali no brinde, eu falei, pera lá, cadê meu telefone? Esqueci lá na loja. Aí eu fui, abri, e a porta eu esqueci de colocar o código, daqui a pouco, pi, 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 pi. Veio polícia, veio todo mundo. O que está acontecendo? No, so sorry, because I forget my cell phone. E a heavy key. You can call my owner, no problem. Aí meu chefe ligou, so you okay?
What's going on? Thief? No, because I forget my phone. Uhum. E I just forget also put alarm. Turn alarm off. Uhum. Aí a polícia, ok, just take care for yourself. É muito rápido Não, aqueles dias. muito. Não, toda hora que você abre a porta, eu tinha ligado o alarme. Uhum. Todo dia eu ligo. Mas quando você chega, você desliga o alarme, Uhum. porque você vai deixar a porta aberta. Sim. Só que quando eu cheguei, eu falei, ai, meu celular, onde que eu fui? Eu fui preocupada com o meu celular. E eu esqueci Esqueceu de desligar o alarme no período que eu estava lá. É lógico que quando eu fosse fechar de novo, eu ligava o alarme. Uhum. Aí eu desliguei rapidinho. Aí a polícia veio e não tem. Eles vieram correndo, saber o que estava acontecendo. Aí foi um mico, né, para mim. Uhum. Aí meu chefe falou, não, só queria saber se você tá ok. Tá ok? Tá. Aí a polícia começou a perguntar, eu trabalho aqui. I have key. Falei para ele. Aí eu falei para ele, you want to speak my owner? No, I don't want to speak. You have key, you work here. But please, take care for yourself. Ok, thanks. Porque eles pensaram que estavam me roubando. E eu lá dentro, né, ficaram preocupados, né? Falei, não, é que eu esqueci mais cell phone. Esse foi um mico, Foi. assim. Acho que foi bem legal, né? Foi. Vai inspirar pessoas que querem ir para os Estados Unidos, que têm esse sonho. Vai, viu? Mas legal. Não é legal. Tem que ir de Porque forma agora não legal. dá mais. Não tem emprego, porque todo mundo fica com medo de dar emprego Pra e quem é ir preso, né? Meu chefe é um. Então, antes ele dava ainda para ajudar as pessoas, mas agora ele não pode. Nossa. E o chefe é preso? Mas porque o Trump já falou, ó, quem contratar aí pessoas ilegais vai ter uma multa e ou pode ser preso. Mas ele tá certo, né? A gente que paga as taxas, desde quando eu comecei lá, eu pago muita taxa. E essas pessoas vão, a gente paga para eles ficar lá. Paga médico, dentista, tudo para eles. Eu não tenho essa regalia, eles têm. Então, num ponto, o Trump tá certo, né? Sim. Não quero pagar para eles. Eles que têm que pagar para mim. Muito obrigada por De dividir a sua nada. história com a gente. Sua história é um... Anytime, honey. You need me, I'll be here. Sua história é um baita exemplo. Nossa, e como? De pessoa que acredita em si mesma, se dedicou, não desistiu, esforçada, aprendeu sozinha, sem ajuda, longe de amigo, longe de tudo. E para quem está ouvindo, compartilha esse episódio com aquela pessoa que sonha também em morar fora, tá precisando de um empurrãozinho, ama ouvir histórias reais. Só estudar, viu? Estuda bastante. Não tem erro. Estuda 24 horas e that's it. That's it. Segue o podcast e até semana que vem. Bye, bye. Bye, bye.